capítulo 4, a partir do primeiro verso. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa para os padrões, mas que tem, claro, maior importância até do que a exposição posterior do pregador. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana, tira água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, um judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva. Respondeu-lhe Jesus: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? Maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-lo. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Até aqui. Perdão, mais 2 versículos. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor sabe perfeitamente o que precisamos ouvir da Tua parte. Fala ao nosso coração, glorifica o Teu nome,
para que em todas estas coisas a nossa edificação se realize e o Senhor seja exaltado. É o nosso pedido sincero, cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Aqui está uma mulher, mas não é apenas uma mulher. Não é apenas uma figura representativa de uma persona. Aqui está a representação de uma história. Aqui está a representação de várias pessoas. O lugar também é histórico e representa não aquilo que para os tempos de Jesus percebiam os judeus. Os judeus olhavam para Samaria e para aquela região como um lugar de idolatria, de desaprovação divina, com um aspecto de inimizade. Era o modo como os judeus olhavam para os samaritanos. Aquela mulher, quando eu digo que representa uma história, no contexto em que ela conversa com Jesus, você vai perceber que na conversa com Jesus aparecem elementos históricos, elementos teológicos, elementos sociais, vários tipos de elementos em que há uma espiritualidade acontecendo. Quando ela está falando, não está falando, como eu disse, apenas uma mulher, mas uma história está sendo vocalizada. Quando Jesus chega até aquele lugar, ele não chega apenas para encontrar uma mulher, ele chega para encontrar uma história de vidas e pessoas. E não dá para a gente falar sobre esta figura, esta personalidade, sem falar sobre a história. Sem falar, como disse Joabe, no bom professorês, sobre o contexto. Porque há uma história por trás, criando base, não apenas para aquela conversa, mas para aquela transformação. A mulher é descendente, assim como os judeus, de Abraão, Isaque e Jacó. Aquela terra é uma terra histórica, porque até o momento em que Salomão estava vivo, aquele termo é, junto com os demais termos da Palestina, ali, um termo só. É o povo de Israel, é a descendência de Jacó, são os descendentes de Abraão, que faziam parte da mesma história. Mas com a morte de Salomão, Roboão, que é o filho que assume posterior à morte de Salomão o trono, foi exatamente naquele lugar, naquela terra, naquela região, que é a região de Samaria, num lugar bem próximo ali chamado Siquém, que ele foi ungido como rei no lugar de Salomão. Mas ele era tão arrogante, ele era tão prepotente, que o próprio povo desta região samaritana o expulsou de lá. E ele foi para Jerusalém. Quando ele foi para Jerusalém, o seu irmão mais novo, Jeroboão, acabou assumindo o governo desta região de Samaria. E ficaram ali as 10 tribos, sendo governadas por Jeroboão, enquanto que Roboão ficou governando Judá e Benjamim, as outras 2 tribos que são chamadas as tribos do norte, ou as tribos do sul. Enquanto que Jeroboão ocupou o governo dessas 2 tribos do norte ali, as 10 tribos, do norte, para realizar aquilo que o seu coração pretendia. Com pouco tempo, Jeroboão, ciumando que o povo saía desta região e ia para Jerusalém, obrigado, querido, e ia para Jerusalém adorar, ele decidiu que naquele lugar, que na sua própria localidade, seriam erigidos postes para a adoração a um Deus que não é o Deus de Jerusalém, que não é o Deus de Israel,
E o povo desta área acabou entrando pelo caminho da idolatria. Com o passar do tempo, essa disputa que já começou a se acirrar entre essas duas tribos, acabou agravando-se quando os assírios invadiram essas 10 tribos, levaram cativos muitos dos moradores desta região, que agora é conhecida como a região de Samaria, e trouxe de entre os assírios para esta região muitos estrangeiros, que foram se casando com os remanescentes desse povo, desta região de Israel, e foi constituindo famílias e foram criando os povos mistos. Pessoal do outro lado, o pessoal de Jerusalém, começou a olhar para esse pessoal de Samaria não apenas como inimigos políticos e espirituais, mas com um olhar ainda mais acerrado, porque se torna para eles um povo impuro, o povo misturado, o povo que não tem pedigree, que não dá para registrar como o povo judeu. E essa briga foi aumentando, de modo que eles se provocavam o tempo inteiro. Os samaritanos chegaram a levar para o templo em Jerusalém corpos mortos e jogar dentro do templo para profanar esse templo. Havia uma guerra que saiu do campo da espiritualidade, foi para o campo da política, foi para o campo militar, e durante muitos anos, esta briga se acendeu cada vez mais. Quando Jesus chega e se encontra com essa mulher em Samaria, já há 931 anos de guerra. Quase um milênio de inimizade que foi se agravando cada vez mais. 931 anos. De modo que os judeus, quando se levantavam pela manhã, os homens, eles faziam agradecimentos a Deus. Eles diziam: Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci mulher, porque eu não nasci escravo e não nasci samaritano. Eu não nasci mulher, os homens judeus orando a Deus, agradecendo. Não nasci mulher, não nasci escravo e não nasci samaritano. Haviam os rabinos mais radicais, mais extremistas, que todos os dias pela manhã levantavam as mãos na direção de Samaria e diziam: malditos sejam os samaritanos em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. São irmãos, são da mesma descendência, mas hoje houve uma fragmentação política, uma fragmentação espiritual, movimentos de guerras intensos entre os povos, de maneira que um se achava superior ao outro e se achava na condição de amaldiçoar o seu irmão em nome de Deus. E aí você fala: meu Deus, que história horrível, que coisa que está distante de nós. Quem é que teria coragem de amaldiçoar o próprio irmão em nome de Deus? Ô igreja, como nós somos bobinhos, né? Hoje e em todo o tempo, durante a história da espiritualidade humana, o que mais ocorreu foi gente se achando melhor, se achando numa posição de superioridade, se achando numa condição de privilégio, pensar que tem autoridade de amaldiçoar o seu próprio próximo em nome de Deus. E quando Jesus chega para ensinar que quem cuida dos seus é Deus, e quem escolhe os que são seus é Deus, e que nenhum de nós tem o direito de amaldiçoar ninguém, que todos nós, como servos de Deus e principalmente seguidores de Cristo, devemos inclusive abençoar aqueles que nos amaldiçoam.
Nem aqueles que se fazem inimigos, nem aqueles que se colocam numa posição de guerra contra nós, deve e merece ser amaldiçoado por nós, porque nós não somos filhos das trevas, nós não somos filhos da maldição, da nossa boca não pode jorrar nenhuma coisa que não seja a bênção de Deus sobre todos aqueles, não importa em que lugar estejam, o que estejam fazendo na nossa direção. Se jogarem pedra, abençoe. Se rejeitarem você, abençoe. Se virarem as costas, abençoe. Paulo, inclusive, ensina, quanto mais te amaldiçoarem, mais você abençoa. E quanto mais você abençoa, mais você vai amontando brasas quentes na cabeça de quem está te amaldiçoando. Vai chegar um dia que essa pessoa não vai aguentar de te amaldiçoar, porque a própria cabeça vai ferver, mas não vai ferver com a maldição que sai da sua boca, vai ferver com a bênção que sai da sua boca. Se essa pessoa sentir fome, dê pão; se sentir sede, dê água. E Tiago disse, não podem jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Você é fonte de água doce e não de água amarga. Mas para os judeus daquela época, era simples assim. E aí Jesus chega. Jesus chega, se encontra com uma mulher, mas não se encontra apenas com uma mulher, ele se encontra com uma história. Porque naquele lugar, Abraão levantou o primeiro altar a Deus e adorou a Deus naquele lugar, naquele espaço geográfico. Naquele lugar, Josué disse para a multidão que estava entrando na terra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito. Naquele lugar, a bênção de Deus como escolha de vida para a família de Josué. Aquelas terras, como o próprio texto afirma, foram herança que Jacó recebeu de Isaque, que havia recebido de Abraão e que entregou ao seu filho José. Olha, as figuras que estão cravadas naquela terra: Abraão, Isaque, Jacó, José. Inclusive, quando o povo voltou do cativeiro egípcio, da escravidão do Egito, levaram os ossos de José para serem enterrados exatamente ali naquela região. Tem ossos de um homem de Deus enterrados nessa terra. Então tem uma história. Quando Jesus chega ali, Jesus chega para valorizar a história, para resgatar uma história que tanto os samaritanos, alguns deles, como principalmente os judeus, estavam enterrando com as suas brigas, com as suas confusões, com os seus problemas pessoais. Mas deixa eu te dizer uma coisa e afirmar aqui com toda a convicção: Deus não se esquece da tua história. Talvez nesse momento, eu não sei como é que você está, mas Deus não se esquece do que você já foi. E o que você já foi também é importante na história do caderno de Deus. Tanto é que Deus é resgatador de história, que Jesus disse: olha, está vendo esse menino pequeno? Esse menino pequeno aqui é como qualquer outra pessoa que depende de outras pessoas para viver as experiências da vida. Ele não sabe ainda para onde ir, o que fazer, ele tem uma dependência, ele precisa ser ensinado. Mas tem gente que pega um menino como esse aqui, leva pelo caminho, e o caminho da pedra. Está vendo que a pedra está ali, mas vai carregando o menino na direção da pedra. O que acontece? O menino tropeça e cai, ele se escandaliza, ele tropeça. Agora eu digo uma coisa: ai daquele que fizer um menino desses tropeçar, o que fizer um menino desses se escandalizar, que fizer um menino desses cair, ai daquele. Seria melhor que pegasse aquela pedra gigantesca de moinho, colocasse no pescoço e se lançasse no mar. Seria melhor não ter nascido do que ter levado pessoas que estão sob seus cuidados a se escandalizar, a se desviar. Mas e aí? O que acontece com esse que caiu? Com esse que se escandalizou? Na sequência, Jesus diz que tem 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas desaparece no mundo. É a ovelha, é o pequenino que tropeça, é o pequenino que cai, desaparece na vida.
O que o pastor faz? Deixa as 99 sob os cuidados daqueles que são responsáveis para fazer isso. E sai, caminhando por todos os lados, em lugares de espinhos, em lugares de perigo, em vales, em altos do monte, e não descansa até encontrar a ovelha perdida. Quando encontra, tira os espinhos, limpa, coloca no seu colo e traz de volta para o aprisco. Porque Deus é resgatador dos inocentes que de alguma forma se perderam na história. Isso tem a ver com a sua vida, isso tem a ver com a sua família. Quando Jesus chega para resgatar a história, ele chega para dizer, olha, essa terra que é amaldiçoada pelos judeus, tem semente de Abraão aqui. Essa terra que é amaldiçoada pelos judeus tem semente de Isaac. Tem trabalho de Jacó. Tem ossos de José enterrados aqui nessa terra. Essa terra é preciosa, essa terra tem história, essa terra vale muito, vale aqui na terra e vale nos céus diante de Deus. Então, queridos, quando Jesus chega para resgatar, Ele está chegando para nos dizer que há muitas pessoas que talvez estejam distantes, há muitas histórias que talvez estejam encobertas pelas cinzas. Mas o vento do Espírito de Deus vai soprar, porque nessa história tem lágrimas, nessa história tem oração, nessa história tem trabalho, nessa história tem semente plantada, nessa história tem ossos enterrados no chão, tem lágrimas que foram derramadas em oração com sinceridade. Então não se preocupe, não tenha medo. Porque se você plantou com lágrimas, se você plantou com sinceridade, não importa para onde membros da sua família tenham desaparecido, vai chegar um tempo, talvez você nem veja, mas Jesus vai resgatar todos eles para a glória do Deus que criou todas as coisas. Foi por isso que Jesus morreu. Então, quando ele chega, ele não chega para encontrar-se apenas com uma mulher, ele chega para se encontrar com uma história e para resgatar essa história. E para ampliar essa história, para amplificar essa história, para alterar essa história, para melhorar essa história. Mas ele chega para se encontrar com uma figura, uma personalidade, que é uma mulher e é samaritana. Um judeu chega e vai conversar com uma mulher que é samaritana. E ela pergunta, como é que tu, um homem judeu, me pede, eu que sou uma mulher e sou samaritana, 2 preconceitos de vocês, água para beber? Jesus não dá uma resposta a isso, porque é como se ele dissesse, filha, sobre preconceito eu conheço. Preconceito? É comigo. Você acha que eu nunca sofri preconceito? Quando eu me manifestei aos meus discípulos, que depois se tornaram essas figuras que você vai conhecer depois, um deles perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Preconceito regional. Porque Nazaré tem um estigma, Nazaré tem uma história, Nazaré tem uma fama, e eu, sendo de Nazaré, estou colado nesse estigma, estou colado nessa fama. Então, os judeus olham para Nazaré com esse olhar preconceituoso, de que Nazaré está destinado a isso, que todos os moradores de Nazaré são da mesma forma. Então eu sei o que é preconceito, mas eu também sei que Deus gosta de andar na contramão das perspectivas humanas. Eu sei que Deus gosta de andar na contramão dos acordos humanos. O que às vezes o homem conceitua, mas na verdade preconceitua, é exatamente nesse lugar que Deus, o Pai, gosta de trabalhar. Por isso que Ele vai às dimensões que ninguém acredita, aos ambientes que ninguém dá crédito, para poder manifestar-se lá e a partir de lá fazer coisas grandiosas. Alguém estava esperando o Messias, o profeta de Deus, vindo de Jerusalém, que é a capital religiosa espiritual do povo judeu.
E Deus escolhe habitar em Nazaré, numa pequena cidade, na contramão, para poder operar coisas maravilhosas. Aí Paulo fala para os irmãos de Corinto: vocês acham que a sabedoria, que a filosofia está na raiz socratiana, Aristóteles, esta galera que são os pais da sabedoria, que os gregos são a fonte da riqueza e da sabedoria. E aí o que Deus faz? Deus não vai beber na fonte da sabedoria grega. Deus pega aqueles que são improváveis, que aparentemente não têm essa cultura grega toda, e usa as suas vidas, e por meio deles Deus se manifesta poderosamente. Paulo disse aos irmãos de Corinto: tem muitos de vocês, judeus, congregando aí em Corinto, que acham que a dignidade, que o privilégio é do povo judeu, porque Jesus nasceu lá, a promessa é de lá. Só que Deus não faz acepção de pessoas, não é judeu nem grego. Alguns de vocês aí de Roma acham que é pelo poder militar, então Roma deveria ter privilégios espirituais dentro do ambiente de igreja. Só que não é pela força militar. Deus não escolheu gregos, não escolheu judeus, não escolheu romanos. Deus escolheu pessoas simples. Aqueles que não são, para confundir os que são. Os pequenos para confundir os grandes. Aqueles que aparentemente não têm sabedoria, e deu a sua sabedoria para confundir os sábios, porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, e é a sabedoria de Deus que no meio dos pequenos manifesta grandes coisas. Por isso que Deus foi morar em Nazaré. Por isso que às vezes Deus nos escolhe para fazer coisas maravilhosas que a gente não espera. Então, quando Jesus chega ali a essa mulher samaritana, e não só a mulher samaritana, mas a Samaria, ele chega ali para dizer: eu vim aqui para me manifestar onde muita gente, em tempo algum, imaginava que Deus se manifestaria. Em Samaria, por meio de uma mulher. E não é apenas uma mulher. É uma mulher que precisava ir ao meio-dia no sol escaldante, pega água para não se encontrar com as demais, para não servir de escárnio, para não ser rejeitada, para não sofrer o preconceito diante da sua situação social. É por isso que quando ela ouve dizer que tem uma água, que quem beber não volta a ter sede, ela diz: então me dá dessa água para eu nunca mais voltar aqui, para eu não precisar vir aqui. Eu gosto daqui, porque aqui tem história, é o poço de Jacó. O meu pai, o nosso pai Jacó, abriu esse poço, tem história, eu gosto daqui. Só que quando eu venho aqui, eu preciso vir num tempo, num horário, num momento em que eu não encontre ninguém. Porque apesar da história, apesar de eu gostar, eu sofro quando eu venho aqui. Então me dá dessa água para eu não precisar voltar aqui. Aí Jesus disse: olha, eu vou te dar uma água que ela vai te acompanhar. Se você estiver aqui, essa água vai jorrar. Se você estiver em sua casa, essa água vai jorrar. Onde você estiver, essa água vai jorrar. E ela começa a dizer: mas espera aí, como é que faz isso? Que história é essa? Porque eu percebo que você não tem balde, você não tem mecanismos para alcançar a água do poço do nosso Pai. Como é que você diz que se eu pedisse, você me daria uma água de beber que jorraria para a vida eterna? Ou que não me permitiria ter mais sede? Ela vai tendo essa conversa com Jesus, e você vai percebendo que se essa mulher pudesse falar a respeito dela, ela ia dizer: olha, eu tenho uma marca, eu tenho um nome. E se eu me desse o nome, eu me chamaria de sedenta, porque eu sou uma mulher que tem sede. Eu tenho sede de conhecer a Deus, eu tenho sede de me aproximar de Deus. E Jesus sabe disso. Ele sabe. Porque quando ela abre o coração com sinceridade e diz: eu não tenho marido, Jesus disse: disseste bem. Porque você já teve 5 maridos. E o homem com quem você está hoje não é seu marido. E ela abre o coração e diz: tu és um profeta.
E Jesus olha para ela e diz: eu sei que você tem sede e eu estou aqui para te dar da água que não vai te deixar ter mais sede. Eu sei que você é uma mulher sedenta. Então o poço de Jacó é a metáfora da vida daquela mulher e é a metáfora da vida daquele povo. No tempo de Jesus, esse povo não era idólatra, os samaritanos não eram idólatras. Tinham sido curados da idolatria. Adoravam a Deus de forma diferente no alto do monte. Mesmo assim, eram inimigos dos judeus, e os judeus eram seus inimigos. Mesmo tendo o mesmo pai, mesmo buscando o mesmo mecanismo de adoração, ainda há uma rivalidade, questões políticas e históricas que não permitem que irmãos sejam irmãos. A gente precisa aprender que a graça de Deus, que nos alcança de forma extraordinária, deve transformar a nossa consciência e o nosso modo de olhar para os outros, de maneira que a gente possa ver os improváveis também como filhos de Deus. Porque eu, antes de ter sido alcançado pela graça, também fui um improvável. Também estive enfiado nas drogas. Também estive enfiado no alcoolismo. Tive minhas experiências de guerra em vários tipos de ambientes que não eram nutridores para uma alma. Mas olha só o que a graça de Deus me fez. Me alcançou. E mesmo com toda a timidez que eu tinha na minha vida, a graça de Deus me fez comunicar a palavra. Eu já contei para os irmãos algumas experiências, mas que eu gosto de contar e vou repetir. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo, feliz e alegre. Quando eu aceitei a Cristo com 16 anos de idade, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Exatamente por conta de viver num bairro periférico, de ter uma família de condição social muito baixa e de, às vezes, precisar conviver com pessoas de classes, entre aspas, superiores, e de não ter aquilo que os outros tinham, de viver experiências que os outros, de não viver experiências que outros viviam. De passar na frente de uma escola com o sapato furado aqui no calcanhar, porque eu não tinha outro sapato, para ir para outra escola longe da minha casa, e ouvir risos de outros garotos que viram que a palmilha do meu sapato estava saindo pelo buraco do calcanhar, e de ter muita vergonha disso, e de ter dificuldade de me comunicar, de fazer amizades, já também pelo meu temperamento, pela personalidade, e com tantas outras coisas que iam me tornando uma pessoa dessa condição. Conheci Jesus, com poucos meses, percebendo a minha sede por Deus e pela palavra. O dirigente da minha igreja disse: você vai ser professor de escola bíblica. Me deu a oportunidade para falar, mas eu fugia tanto disso que eu sempre arrumava um problema para resolver no domingo pela manhã, uma doença, o problema dos meus pais, até o dia que eu estava lá e inesperadamente tive a oportunidade de falar. E alguém disse: Cristiano vai ser o professor hoje, apenas a parte introdutória da escola bíblica. E eu tremia, peguei a revistinha da escola bíblica dominical, as letras não ficavam paradas, e eu li a conclusão pensando que estava lendo a introdução, e não consegui desenvolver absolutamente nada. O professor titular, percebendo a minha dificuldade, assumiu, eu me sentei, e antes de terminar a escola bíblica, eu corri para casa, profundamente envergonhado. Antes de ir para casa, eu ouvi uma pessoa que eu amava e que tinha um bom relacionamento, conversando com outra pessoa, dizendo: olha, Cristiano não tem e nunca vai ter condições de ser professor da escola dominical, não sei porque o fulano fez isso. Eu ouvi e fui para casa decepcionado. Mas aquele dia para mim foi muito desafiador e eu disse para Deus: Senhor, eu quero. Se o Senhor me chamou para isso, eu recebo, eu aceito e eu quero. Me dê o poder de comunicar a Tua palavra.
E Deus foi dando graça. Deus foi abençoando. Com o tempo, essa própria pessoa chegou para mim e disse: Cristiano, isso para a glória de Deus, irmãos, vocês vão compreender bem. Você é o melhor professor de escola dominical que eu já ouvi falar na minha experiência cristã. É uma pessoa mais velha. Aquilo para mim não foi motivo de orgulhar-me, mas de glorificar a Deus, porque é compreensível que Deus, Ele usa os elementos mais improváveis para realizar coisas maravilhosas. Quando Ele escolhe esta mulher samaritana, Ele escolhe alguém que vai realizar um prodígio dentro de Samaria. De maneira que quando ela ouve as revelações de Jesus, ela sai correndo para a cidade. A mulher sedenta, que foi buscar água ao meio-dia, se esqueceu do vaso. O vaso que é o elemento mais importante da sua história até aquele momento, porque ela vai com o vaso para o poço de Jacó, porque ela precisa daquela água. É essencial para a sua vida, é essencial para a sua sobrevivência, mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela tem uma experiência maravilhosa com Deus, aquilo que é essencial se torna algo secundário. Porque não há nada maior nem melhor do que uma vida com Deus, do que um encontro com Deus, do que uma experiência com Deus. E a gente valoriza tantas coisas na vida, coloca essas coisas como algo superior. É preciso que a gente busque, de novo, uma experiência com Jesus, que nos faça olhar para Ele com o olhar de quem está olhando para o que é essencial para a sua sobrevivência. As demais coisas são secundárias diante da necessidade que nós temos de beber a água de Deus. Ela saiu dali dessedentada. Ela saiu dali cheia da graça. Jesus passou por cima de todos os conceitos e preconceitos dos seus irmãos judeus e dos próprios samaritanos a respeito daquela mulher, porque ele sabia que aquele encontro e aquela conversa transformaria a sua vida. Águas vivas. Ela foi para buscar uma água que ficava parada, empoçada, boa, limpa. Anos e anos de história, aquela água está lá, mais de quase 2000 anos, a água naquele poço está ali. Limpa, boa para se beber. Mas quando ele chega, ele diz: a minha água não é como a água de Jacó, que fica aí, é limpa, é boa para se beber, mas é uma água estocada. Eu vou te doar água viva, água que jorra da fonte, água que anda, não a água parada. E ela não caminha para os caminhos dos rios, nem para se encontrar com o mar. Ela caminha para a eternidade. Uma água... Oi? Está me ouvindo aqui? É a pilha. Uma água que jorra... Obrigado. Para a eternidade. Uma água que não fica parada. Uma água que flui para a vida eterna. Depois dessa conversa, ela diz: olha, eu ouvi dizer, e eu sei, porque eu sou sedenta, eu leio a palavra, eu escuto o que Deus tem para dizer, e eu sei que há de vir um Messias, na palavra grega, ou hebraica, e no grego se chama Cristo. Ele é o escolhido, ele é mandado por Deus para poder nos ensinar todas as coisas. E Jesus olha para ela e diz: eu sou. Mesma palavra que Yahvé, que Jeová disse para Moisés. Ele diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo: eu sou o princípio e fim. É como um pastor que eu gosto de ouvir diz: Deus não existe, Deus é. Porque as coisas que existem, existem agora e podem não existir amanhã. Existem agora, pode não ter existido antes. Deus é, porque Ele não foi criado, e Ele não tem fim, Ele não tem começo, Ele não tem término. Ele é. E quando Jesus diz eu sou, Ele está dizendo eu sou desde o princípio. E João já tinha dito, Ele estava com Deus.
Ele era o Verbo, estava com Deus e era Deus. Quando ele diz eu sou, é a palavra que encerra a reunião daquele meio-dia. E esta é a palavra que encerra a nossa conversa aqui hoje. O Deus que diz eu sou. Princípio e fim. E que tem o poder de realizar na tua vida coisas extraordinárias que você não imagina. Hoje Deus se encontra com você, se encontra com a tua história, para poder operar coisas maravilhosas. Se você puder ficar de pé, faça isso em nome de Jesus.